Pessoal, tudo bem? Bom, me apresentando agora, já dei alguma palavrinha aqui, mas eu não me apresentei. Meu nome é Christian Legramante, eu sou diretor de lançamentos e de marketing da Baceto Grupo. E hoje eu venho trazer aqui para vocês o que eu chamo de 3 pilares da venda da SPE. Como é que a gente coloca o que a gente aprendeu? Como é que se vende SPE? Qual que é o discurso? Como é que eu engajo o meu cliente a comprar esse produto? Tem uma coisa que está me incomodando no mercado nos últimos tempos. Eu vi, fazem uns 2, 3 meses, de um conhecido que trabalha na prefeitura, que 70% dos projetos que estão sendo aprovados na prefeitura de Florianópolis são projetos de obra a preço de custo, em SPE. Vejam bem, 70% do mercado de construção de Florianópolis é SPE. Mas quando a gente olha para o mercado de imobiliárias e corretores, menos de 10% dos corretores imobiliários dessa cidade vendem SPE. Essa conta fecha na cabeça de vocês? Para mim não fecha. 70% do mercado tem só 10% das imobiliárias vendendo. Vocês conseguem enxergar o tamanho da oportunidade? Quanto de dinheiro está rodando aqui e você, por não vender SPE, não está participando dessa brincadeira? É um pouquinho do que eu quero falar hoje. Esse é o objetivo desse evento da Baceto Empreendimentos. A gente quer conscientizar o mercado a respeito desse modelo de negócio, trazer conhecimento para vocês, para que vocês possam entrar e surfar essa onda da venda de SPE. Quando eu comecei a fazer lançamentos de produtos em SPE, já foram mais de 10 empreendimentos lançados, uma das dificuldades que eu via nos times de venda era como simplificar essa explicação para o cliente. Por quê? Ele vai ser sócio de uma empresa que vai construir um empreendimento, ele vai ter que pagar, ele é responsável. O discurso ele é um pouco complicado, né? O cliente que escuta isso no primeiro momento, mas por que eu vou entrar nesse negócio aí, que aparentemente é mais inseguro? Por que faz sentido? É mais então, para investidor também, parece que é mais para investidor. Sem dúvida. Acho que o primeiro ponto você acabou de trazer. Vender SPE é muito mais saber para quem vender do que qualquer outra coisa. Não é todo mundo que tem potencial para comprar SPE. E não é só potencial financeiro. Tem investidor que tem dinheiro, que tem um patrimônio, mas não está disposto a assumir riscos. E comprar SPE é assumir um risco um pouco maior. Mas assim como no mercado financeiro, no mercado de investimentos, quando você assume um risco maior, a simetria de retorno ela é maior também. Então você ganha mais dinheiro. Isso nos traz para o primeiro pilar da SPE, do meu ponto de vista, que é o pilar financeiro. Então, o principal discurso, o principal argumento que vocês vão levar para o investidor quando vocês vão apresentar uma SPE é: você vai ganhar mais dinheiro. Por quê? Numa obra a preço de custo, não existe uma incorporadora, uma construtora por trás, que está precificando as unidades, que está lucrando em cima desta operação. A SPE ela não tem fins lucrativos. Então, quando você, na posição de investidor, compra uma cota, você é a incorporadora. Aquela margem de lucro passa a ser absorvida por você, investidor. Então, comprar um SPE, em média, você está comprando um produto de 30% a 40% abaixo do preço de mercado. Então, o pilar financeiro ele é uma forma muito fácil de explicar. Ó, investidor, quando você está comprando esse produto que eu tenho para te oferecer, ele é uma obra a preço de custo. Você vai participar da construção. Então, na posição de construtor, você não vai pagar lucro de uma construtora ou de uma incorporadora. Quem absorve esse lucro é você. Então, comprando SPE, você está comprando no mínimo 30% abaixo do preço de mercado. Aí ele pergunta, mas qual é, eu vou ganhar tanto assim, qual é o risco então desse negócio? Perfeito. E aí a gente entra para o nosso segundo pilar, que é a segurança. Segurança é o segundo pilar da SPE no meu ponto de vista. Sempre que eu vou explicar a SPE para alguém, eu falo, primeiro, você vai ganhar mais dinheiro. Você vende o sonho para o investidor. E aí ele vai fazer esse questionamento. Tá, mas eu estou ganhando mais dinheiro, tem uma coisa errada aí. Me explica. Qual que é a segurança desse negócio? Primeiro, já adianto, quem falou transparência? Transparência é o terceiro pilar. É um dos pilares. Primeira coisa na SPE, o terreno é garantia do negócio. O que eu quero dizer com isso?
A primeira aquisição que a SPE faz, depois que o dinheiro começa a entrar na empresa, é a aquisição do terreno. O terreno passa a ser patrimônio da SPE. Alguém perguntou aqui pela manhã, se der uma merda, o projeto não foi aprovado, foi você, eu acho? O projeto não foi aprovado, deu um problema ambiental, deu tudo errado, 1 ano depois. Você tem um terreno, o cotista tem um terreno. Então o terreno é garantia do negócio. Comprou, ele passa a ser patrimônio da SPE, você enquanto cotista da SPE é um cotista na sua fração também desse terreno. Então se der tudo errado, vende-se o terreno, distribui os lucros e está tudo certo. A viabilidade construtiva, ela acontece para todos os terrenos. Então, qual é a metragem mínima de terreno que vocês recebem? Algumas perguntas que a gente já recebeu. Vai depender do potencial construtivo. A gente teve 2 terrenos em Canas que eles juntos totalizavam 755 metros quadrados. Juntos. 755. Juntos. Com a tipologia que a gente estudou para a região, a localização, quem vendeu BG Canas tem conhecimento disso, a gente conseguiu gerar um potencial construtivo bem legal para aquela região. Aí o que a gente vai verificar depois disso? Tem uma bancada da diretoria, a gente faz a avaliação da localização, a precificação do terreno, a quantidade do potencial construtivo, que tipologia a gente vai desenvolver, qual que é o diferencial. Existe uma matriz de... Vamos usar de... Pode ser uma matriz de peso? Acho que pode ser, né? Que vai determinar se a gente vai dar sequência naquele terreno ou não. Aí um exemplo. Recebemos 2 terrenos no Carianos. A gente tem intenção de fazer negócio no Carianos, mas em determinada matriz daquela pontuação, o terreno não avançou neste momento. A gente está buscando uma reavaliação da localização para ver se da viabilidade construtiva, para ver se mudando a tipologia a gente consegue encaixar um produto legal. Então não é que ele é 100% descartado. E aí sim entra a parte do time técnico. O Ian está aqui, a gente está avaliando 2 terrenos lá da Horizonte. A gente tem parceiro de fora também que trouxe para a gente. Tem terrenos aqui de dentro de casa que os corretores movimentam também. Então, sim, vocês podem encaminhar para o setor. Quem é os responsáveis são os gestores aqui, né? E através dos gestores eles direcionam exclusivamente para a Baceto Empreendimentos fazer a análise, tá bom? Ótimo, muito bem esclarecido. Tragam terrenos, tá, pessoal? Estamos aguardando. Vou deixar uma dica que eu deixei para o colega ali no café. O melhor terreno não é o terreno que está à venda, tá? O terreno que está à venda está no mercado para todo mundo. Já passou em todas as construtoras e incorporadoras possíveis. O melhor terreno é aquele que não está à venda. Você bate lá na porta e você não quer vender esse teu terreno? É verdade, os últimos 2 produtos que a gente fechou aqui, o terreno não estava à venda. Bora lá, retomando aqui o nosso papo. Então, por que o investidor de vocês tem que comprar a SPE? Primeiro, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Ponto. Convençam ele que ele vai ganhar mais dinheiro. Segundo, é mais seguro. Por quê? Primeiro ponto eu já expliquei. Existe uma garantia do terreno. O terreno faz parte do patrimônio da SPE. Segundo ponto, a SPE ela é soberana. O que é isso? O que isso significa? Imagine que a administradora de obra contratada, por algum motivo, ela não está cumprindo com as cláusulas contratuais. Ela atrasou a obra, ela está fazendo movimentações financeiras que, enfim, não são corretas. A administradora não está, a construtora não está entregando. A SPE ela é soberana. Os investidores se reúnem em assembleias e eles podem, inclusive, destituir a construtora, destituir a empreiteira, a administradora e trazer uma nova administradora. Então os cotistas eles são soberanos na posição de sócio. Isso traz uma segurança maior. Quando você compra algo de uma... Não estou aqui falando mal, pelo amor de Deus. Você compra algo de uma construtora que hipoteticamente não está entregando um bom trabalho. Você não consegue ir lá e trocar a construtora. Tem todo um processo burocrático envolvido no meio disso. Então a SPE é soberana. E aqui, para mim, o terceiro ponto, para mim, é o mais importante quando eu vou explicar a segurança para o investidor, porque todo o dinheiro que entra na SPE, ele fica na SPE. A gente já viu, escutou histórias, viu casos que aconteceram de construtoras que lançam um empreendimento, começam a construir, falta dinheiro para fazer essa obra, o que ela faz? Lança um novo empreendimento, capta dinheiro e joga dinheiro para aquela obra. Então ela vende o empreendimento para pagar o outro. Isso nunca vai acontecer numa SPE, porque a SPE ela é uma empresa. O dinheiro entrou aqui dentro, ele fica aqui dentro. Pode ser que
ocorra algum evento no mercado, como a pandemia que aconteceu, por exemplo, disparou o preço do ferro e tudo mais, e faltou dinheiro para terminar a obra. É feita uma chamada de capital, os investidores colocam mais dinheiro e a obra termina. Mas nunca vai ter dinheiro saindo de uma obra para outra. A segurança de que o dinheiro entra, fica e vai ser destinado exclusivamente para aquela obra. Alguma dúvida até aqui entre os pilares financeiro e de segurança? É evidente que essa segurança ela fica registrada em documentos, como diria a Rosângela, Roberta. Ela é toda documentada, que é uma segurança judicial, até pode-se dizer assim, não? Perfeitamente. Isso nos leva para o nosso terceiro pilar, que o Hugo colaborou conosco ali, que é o pilar da transparência. Não basta ser seguro, tem que ser transparente para o investidor. Então a transparência... Letra horrível, tá? Mas vocês entendem que isso aqui é transparência. Transparência. O que eu quero dizer com transparência? Os próprios cotistas, eles montam um conselho fiscal. O que é isso? Então, eu e o Cristiano, nós somos cotistas, compramos uma cota aqui no empreendimento. Eu sou um cara que preciso ver as coisas acontecendo, eu gosto muito de números, de dados e tudo mais. Então, é do total interesse meu saber como é que está a saúde financeira da SPR. Então, quando rolar a primeira assembleia dos cotistas, eu vou me candidatar para fazer parte do conselho fiscal. Por quê? Eu quero saber como é que esse dinheiro está sendo utilizado, se o terreno foi pago, como é que está isso, se compraram lá, o quanto que compraram de ferro, de tijolo, de cimento, como é que está a movimentação financeira. Então, qualquer cotista pode fazer parte do conselho fiscal daquela SPR. Imagine que vocês são sócios de uma empresa. Você sendo sócio de uma empresa, é total interesse seu saber como é que está saúde financeira, movimentações e tudo mais, correto? Então é absolutamente transparente para o investidor. Segundo ponto, para trazer clareza e transparência para todo mundo, nem todo mundo quer fazer parte do conselho fiscal, porque é chato ficar lá vendo balancete, não tem saco. Então, para você que não quer fazer parte do conselho fiscal, mensalmente a SPE traz informativos mensais, né? Então vocês vão receber um boletim mensal de tudo que aconteceu naquele mês. Como é que o dinheiro foi gasto, o que foi pago, o que foi feito na obra. Quando já começa a obra, vão ter fotos do andamento da obra, balancete financeiro, DRE, tudo claro, mês a mês, para o investidor, trazendo transparência para esse negócio. Então, de maneira resumida, faz sentido um investidor de vocês comprar a SPE, primeiro, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai ter total segurança nesse projeto, tem uma série de garantias que asseguram isso. E para garantir que tudo isso aqui ocorra de uma maneira sólida, clara, a SPE é extremamente transparente com ele. Não fica nada escondido. Você não sabe como a sua construtora está gastando o dinheiro da obra ali, do que ela captou. Não é? Ah, mas tem o patrimônio de afetação. Muita gente pergunta. Mariano está aqui. Mariano trabalhou quantos anos, Mariano, com o incorporado? Incorporado total 5 anos. 5 anos no mercado incorporado, com grandes consultores, incorporadores. Quem está aqui no mercado sabe também, existem movimentos, manipulações que uma construtora pode fazer para burlar o patrimônio de afetação. Então é uma garantia? É, mas tem como você burlar. Enfim, a SPE é mais rentável, mais segura e está em total transparência. Resumindo isso aqui, vocês conseguem convencer o investidor a entrar nesse tipo de projeto. De maneira bem resumida. Essa é a minha fala, pessoal. Queria abrir um momentinho aqui agora para a gente fazer dúvidas e bater um papinho antes de a gente entrar na apresentação aqui dos produtos. É que a sua dúvida pode ser a dúvida do colega lá, legal ele ouvir também. Ali que tu fala, a SPF fica com... O dinheiro fica ali. Por exemplo, se sobrou dinheiro, é devolvido ainda para o cotista, é isso? Você quer deixar o Roberto responder? Então, no acordo de cotistas, a gente tem algumas previsões. É bem comum, como as administradoras estão lançando bastante nesse modelo de negócio, que elas utilizem a chamada cláusula de sucesso. Quando existe uma boa compra, é comum, realmente é comum. Se vocês pesquisarem nos acordos de sócios, vocês vão identificar. Elas ficam com metade do valor que sobrou e a outra metade é rateado entre os associados. Tá?
Já tive acesso à cláusula de sucesso 100% da administradora, mas ela também vinculou a não chamada de capital. Foi uma associação lá no bairro Jurerê, tradicional. Então, assim, existe pontos para serem avaliados e sempre está na regra do jogo, que são os acordos de sócios ali, os acordos de cotistas. Quem propôs isso? A administradora. Quem foi? Lá Pode de... dizer o nome ou não? Sim, foi a Modulari, que fez a cláusula de sucesso. O projeto foi o Max Square. Garantem. Ela garantiu, Perfeito. só que também com o resultado financeiro, se fizer uma boa compra e existir uma sobra, é toda dela também. Então, eu já tive acesso a esse tipo de contrato. Por exemplo, o Select Home, que é um projeto nosso, da Baceto Empreendimentos ali no centro, a gente fez como é o costume que o mercado tem praticado. 50% do valor ele é dividido entre a administradora e os 50% do valor é rateado entre os associados. Detalhe importante, isso não se aplica em caso de chamada de capital, porque aí todo o valor de reserva, e nesse sentido, não vai ser rateado, né? No caso, vai ser rateado a chamada em específico. Então, esse valor que, entre aspas, ficaria reservado, fica disponível para a sociedade. Tá? Eu estava conversando com o Antônio e ele fez uma boa pergunta. E eu vou replicar a pergunta dele, da autoria dele, porque foi um atendimento que ele estava fazendo com uma cliente, Cristo. E ela perguntou, é SPE? E ele, sim. Então, eu não quero. Porque se é SPE, existe a situação de que no meio da obra, ou quase na fase final, eles vão chamar um capital para a gente aportar. E aí eu gostaria que tu respondesse sobre isso. Porque existem momentos e também existe que tipo de capital ser chamado para aportar. Não necessariamente é para pagamento de obra. Às vezes é para melhorias, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque é bem importante. Bora. Chamada de capital é algo que é um dos riscos desse negócio. Pode acontecer. Né? É bom deixar isso claro para o investidor. Quando a gente fala de processo de venda, para mim, transparência e verdade é fundamental. Não adianta você mentir para um cliente para empurrar um negócio para ele, que ele nunca mais vai comprar com você. Estatisticamente, quando alguém faz um bom negócio como empresa, ela fala bem da sua empresa para no máximo 3 pessoas. Mas quando ela faz um mau negócio, ela espalha essa informação para pelo menos 10. Então você não quer mentir para um cliente para ele nunca mais comprar com você, principalmente no SPE. Por quê? Como a gente está lidando predominantemente com investidores nesse modelo de negócio, são pessoas que têm potencial aquisitivo. Então se você fez um bom negócio, levou um bom produto, fez esse investidor ganhar dinheiro, certeza é complicado de falar, mas existe uma probabilidade altíssima dele comprar com você de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Temos investidores aqui na Baceto que a cada empreendimento lançado ele está comprando. Então você fez força para vender lá atrás, lá no primeiro. Os próximos ele comprou porque ele confia em você e se entregou com os produtos. Então é bom deixar transparente, claro que pode haver chamada de capital. Né? Não tem como escapar disso. Porém, como a Roberta mencionou, tem a chamada de capital de faltou dinheiro para terminar a obra. Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles, a gente viu isso na pandemia, disparou o preço dos insumos. Obviamente não deu para terminar a obra, teve que chamar um capital. Então foi uma situação externa. Pode acontecer, e aí vai de administradora para administradora, de você colocar lá um preço baixinho de metro quadrado, de valor de unidade, jogar a tabela um pouco mais para baixo, para vender rápido, sabendo que lá na frente pode faltar dinheiro. Não é o caso da Baceto Empreendimentos. A gente considera, quando vai fazer toda a orçamentação da obra, uma gordura no orçamento. Então tem um pouquinho a mais ali do que seria o necessário para construir a obra, para evitar justamente uma chamada de capital. Porque a chamada de capital é complicada. Você azeda a relação ali com os investidores, não é legal fazer chamada de capital. Então a gente sempre traz uma gordurinha a mais nesse orçamento, e aí, claro, vai de administradora para administradora, para evitar esse tipo de problema. Outra chamada de capital pode acontecer, que a Roberta mencionou aqui. Pô, vamos fazer, está chegando lá, o prédio está quase entregue, e sei lá, os cotistas resolvem fazer uma melhoria no empreendimento. Eles querem trocar o mobiliário, querem fazer, sei lá, botar... Cotista aqui. Os cotistas em assembleia, exatamente.
teve a assembleia de cotistas, a obra está quase entregue. Ah, eu não quero mais fechadura manual, vamos colocar fechadura eletrônica no prédio inteiro. Se os cotistas concordarem com isso, vai ser feita uma chamada de capital para comprar as fechaduras eletrônicas e colocar em todas as portas. Então são esses os tipos de chamada de capital que podem acontecer. Dentro do orçamento do custo, né, já está incluído mobiliário e equipamento da área comum? Qual é o seu nome? Fabiano, boa pergunta, Fabiano. Roberta? Sim. Áreas comuns entregues mobiliadas. Decoradas e climatizadas. E isso está previsto nos custos complementares de tabelamento, né? Eu estava conversando também com o Antônio, a gente tem a precificação do terreno e toda a disposição. Depois a gente vai para custo de obra, toda a disposição de obra. Tudo que é complementar e não é obra, por exemplo, aí sobre esses itens de mobília, etc., eles estão previstos nos custos complementares. E tudo transparente. O cotista entrou no empreendimento, ele tem acesso a todos esses custos. Essas possíveis melhorias aí, basta a maioria dos cotistas ou tem que ser unânime? Roberto, nosso advogado, maioria simples? Desculpa, Vou estava respondendo outra pergunta. Assembleia de cotistas veio a sugestão de uma melhoria para o empreendimento. Precisa ser unânime a decisão ou maioria simples? Maioria simples. Geralmente a maioria simples porque, na verdade, é um item de luxo, né? E as assembleias, a gente tem um quórum específico. Dentro do acordo de cotistas também vai estar previsto esse quórum. Daí, quando são detalhes que sim vão movimentar o processo de maneira geral, a maioria absoluta. Mas geralmente é simples nesse movimento. E assim, detalhe importante, é gerado um comunicado, uma notificação com antecedência sobre a Assembleia, a pauta da Assembleia, o que se discute na Assembleia depois tem a ata de reunião de Assembleia e é disponibilizado para os cotistas. Alguns, inclusive, chegam a gravar. Isso é bem legal. Eu, geralmente, quando eu participo, principalmente desses que hoje a gente faz parte aqui da Baceto Empreendimentos, a gente sempre disponibiliza o link ali de acesso para que o investidor também consiga, nesse momento, ter as informações ali na mão, né? Muito bem. Mais dúvidas a respeito dos pilares da SPE, como explicar isso aqui para o cliente de vocês? Lembrando que, já vou encerrando aqui minha fala, nós vamos ter a apresentação dos produtos aqui e na sequência vamos ter o SPE na prática. Então a gente vai ver aqui, na prática mesmo, como é que funciona um atendimento, uma reunião de SPE, como é que a gente explica e vocês já podem, inclusive na simulação, usar os 3 pilares para oferecer para o cliente de vocês um SPE. Mais alguma dúvida? Uma última aqui para finalizar? A minha dúvida é mais assim, o início, né, da formação do SPE, a aquisição do terreno. Quais são os passos ali? Né? Primeiro a compra do terreno, vai fazer o projeto, tudo ali. O valor do terreno para pagar para os terrenistas, ali, no caso. Como é que é formado esse dinheiro para poder pagar para esse pessoal? O terreno ele não é pago antes, tá? Na medida que as cotas vão sendo pagas, o terreno geralmente ele é negociado com um prazo legal de pagamento, assim, ele é parcelado, com tempo e tudo mais. Então, geralmente os valores das entradas das cotas representam o valor do terreno. Então, a entrada é de 20%. Se você pegar 20% do empreendimento todo, geralmente é o valor do terreno. 30% é o valor do terreno. Então, tudo que se capta de dinheiro no início da SPE, para a primeira aquisição que vai ser feita é o terreno. Mas geralmente é um arras, um pagamento de 50%, que é o que o mercado pratica. Ou ele perde, não, é um arras pequeno, e depois um pagamento em 120 a 180 dias de metade do pagamento do terreno, e o restante, que é a metade da metade, dividido em mais 60 e mais 60 dias. Então, temos propostas de 240 dias, 365 dias de pagamento para o terreno. E tem aquelas empresas que são um pouco mais agressivas no processo de compra e que também já tem know-how aqui no mercado, que oferecem um arras, também não muito significativo, mas para representar o compromisso, e em 180 dias totais pagam o terreno. Então depende muito de empresa para empresa, tá? Mas aqui a gente sempre faz uma avaliação também tendo uma margem, né, de tempo para pagamento e captura. Por exemplo, o nosso pagamento para o Serene, para concluir, é somente em março, se eu não estou enganada. Não, é abril, perdão. E aí a gente já tem o valor captado para pagamento do terreno. Então, só ter os recebimentos e aportando ao terrenista.
pagamento, mesmo parcelado, ele é feito no valor do terreno inicial, ele não é corrigido Pelo CUB. pelo CUB. Alguns terrenistas nos solicitam outro tipo de indexador, mas a gente sempre tenta o mesmo indexador que a gente joga para o projeto, né? Porque em construção a preço de custo nós não conseguimos, ou construção civil de maneira geral, não pode estar vinculada a outro tipo de indexador, a não ser o CUB, que representa o custo unitário básico da construção civil. E a precificação é feita pela empreendedora, é feita pelo proprietário Do terreno? ou é feito pelo Então, mercado? agora que os terrenistas já foram, existe muito uma precificação emocional, assim, relacionada ao bem, né? Imagina, uma casa tem muitas pessoas que residiram de forma mais de 30 anos, mais de 50 anos, formaram as suas famílias ali. Então, sim, existe um momento de precificação no terreno, ele está muito vinculado a um critério emocional. Nós somos bastante ouvintes, né? Mas uma coisa é mercado. Então, eu não consigo pagar a vida da pessoa, né? Então, a gente precisa, de fato, trabalhar com esse equilíbrio emocional da negociação. E acontece muito. Então, para negociar terreno, hoje eu trabalho na fase meio para o final. Então, eu tenho um agenciador, tenho um corretor que já trabalhou com um terrenista. Depende da fase do terrenista. A gente já teve terrenista que chegou aqui e falou exatamente assim: tá, nesses 3.700.000 eu fecho. Fizemos toda a movimentação, entregamos a intenção de compra, que é o termo que a gente firma inicialmente. Não, mas eu não assino por 3.700.000, tem que ser 4.600. Para mim, inviabiliza o negócio. Então, muito obrigado, um momento que vamos seguir para o próximo. Aconteceu. 2 meses depois, volta o terrenista e fala: eu gostaria que vocês reavaliassem a minha área, porque realmente eu estava mais emocional, tinha outros irmãos comigo para fazer a divisão e etc. Não, a nossa proposta é os 3.700.000. Então, a gente sempre faz uma avaliação bem realista. E claro, né, quando a gente vê que consegue, de alguma maneira, criar mais eficiência para o projeto, ou seja, vou ter mais condições de construir, a gente também não se opõe em fazer uma oferta um pouco maior também, né? Então, tudo é momentâneo, situacional, relacionado ao próprio terreno. E muita, muita paciência, porque fazer negociações de terreno não é uma negociação de venda comum. Existe, sim, um apelo emocional no negócio.